Bom dia, pessoas que estão chegando, aquelas que estão vendo isso depois. Um belo domingo de manhã que eu, mais uma vez, bato a minha cabeça e aí tô assim, gente. Me dá um insight, eu bato a cabeça, ligo a câmera e começo a falar. Tô aqui escrevendo no meu diário hoje, nesse domingo do dia 10 de julho, e lembrando do encontro de empreendedores que a gente teve no shopping na sexta-feira. Eu fico muito feliz com cada mulher que participou, tá? E a gente, na hora da pizza, lá batendo um papo, a gente estava falando da dificuldade que algumas mulheres, eu também me incluo nisso lá no passado, de estar nesse tete a tete aqui. Porque é aquilo, né, gente? Eu tô vendo gente entrando, bom dia. Só que eu tô falando comigo mesma aqui, olhando pra essa câmera. O que não é nada fácil. Não é nada fácil, gente. E hoje em dia, pra gente poder empreender, ou felizmente, ou infelizmente, não sei ainda, a gente precisa ter essa tela, né? A gente precisa de estar aqui se jogando no digital. Mesmo que a gente tenha experiências presenciais, hoje em dia, a gente tem né, a gente tem a experiência presencial e tem que colocar aqui no universo do digital, porque é o que tem para hoje e a gente vai na inovação e na evolução de tempos em tempos. Mas aí o que eu quero dizer com isso? Nós, mulheres, a gente tem que identificar a cultura de onde a gente vive, tá? No caso, eu aqui estou no Espírito Santo. Eu não sou capixaba, eu sou carioca. Mas aqui o estado ele é muito pequeno, tá? Então, o que eu observei comigo, experiência minha, e também ouvindo algumas meninas, a nossa dificuldade em ser a gente. Tipo, eu já fui casada, então eu não era Daniele Dornelas, eu era Daniele de uma outra pessoa. Então, quando eu me divorciei, eu tive uma enorme dificuldade de falar o meu nome, meu sobrenome, porque eu não estava acostumada com isso. Eu não era Daniele Dornelas, eu era Daniele de fulano. Eu nem falava basicamente meu sobrenome. Então, algumas meninas eu ouvindo, né, também tem essa dificuldade. O que precisa ser ultrapassado, né? É isso. Você precisa ter este confronto. E normalmente eu dou aí a dica de estar se olhando no espelho, né? Falando seu nome, sobrenome, aquilo que você faz. Até porque hoje em dia a gente que empreende, a gente acaba falando bastante aqui na tela, né? A gente faz, por exemplo, pitches de venda em lugares presenciais, pitch de venda pela própria internet. Então, acaba que fica aí um enorme desafio para quem não está acostumada a fazer isso, tá? Então, eu sempre dou a sugestão, inclusive eu falei isso na sexta-feira, de deixar textos pré-pronto e você ir até o espelho. Não tem nada melhor do que o espelho para que você possa treinar uma coisa tão simples, mas que é um desafio, falar aí seu nome e sobrenome o que você faz. Sou Daniele Dornelas, contadora, educadora financeira, especialista em psicologia econômica. Não era uma coisa fácil de ser feita lá no passado, tá? Sim, houve muito treinamento. Eu estava conversando com as meninas, né, na hora que a gente estava conversando, na hora de comer pizza e tal. E eu estava falando exatamente para isso. Gente, tem que estudar. Tem que estudar. Pitch de venda se estuda. Falar em público se estuda, né? Na questão de oratória. Na palestra você tem que estudar. A gente não bate a cabeça, liga a câmera. Tem que estudar. Tem que estudar aqui técnicas para que, por exemplo, eu estou aqui falando na live e aí a live vai ficar salva. Muitas pessoas vão ver essa live depois. Então eu não posso ficar aqui na hora de abrir a live esperando, não. Por quê? Porque depois que essa live vai pro meu feed, quem vai assistir depois não tem saco para esperar 30 segundos, 1 minuto até eu começar a falar. Então, existe o quê? Técnicas. Técnicas para você fazer postagem no feed, técnicas para
tem técnica para tudo. E para a gente aprender das técnicas, a gente precisa estudar. E empreendedor que quer crescer, precisa estudar. Precisa... o que eu escuto muito? Porque fulano tem facilidade. Não, gente, é treinamento. É treinamento. É treinamento, treinamento, treinamento. É uma coisa que eu gosto muito de fazer é ler em voz alta, tá? Eu aqui tô sempre com muito livro. Agora eu tô fazendo biblioteca. Antigamente eu trocava. Eu comprei um livro essa semana, que é esse aqui, A Boa Sorte. Então, o que é que eu faço? Eu leio em voz alta. Pra quê? Pra trabalhar oratória, dicção. E muitas vezes eu leio em voz alta e gravo eu lendo. Pra quê? Pra me ouvir, pra saber como é que tá a dicção, se tá entendível, mais ou menos isso. E aproveito também que eu tô lendo em voz alta, eu leio com os meus filhos. Então, é o que é isso? É técnica. Eu aprendi num curso de oratória. Faça assim. Eu pego e faço. Então, assim, não bata a cabeça aqui e reinventar a roda é mó furada, gente. O básico, ele dá certo. Então, invista no primeiro, no arroz com feijão. Você é empreendedor, você precisa falar, então vai trabalhar técnica de oratória. Vai começar a ler em voz alta. Vai lá pro espelho e começa a trabalhar teu pitch de venda. Primeiro você com você. Não reinventa a roda, amigo. Quem reinventa a roda se fode. Não reinventa a roda. Faça o básico bem feito. Arroz com feijão. Aprendeu a fazer o básico bem feito? Que é falar, né? A gente que empreende, quer vender, aprender a vender, aprender a falar. Beleza, fez isso? Aí agora você vai colocando aí um macarrão, colocando uma carne, uma saladinha. Aí daqui a pouco você investe numa lasanha. Beleza, né? Tô fazendo associação de comida aqui. Eu não estou com fome, tá? Por quê? Porque a gente já quer tá lá no topo, não começou nem no basicão, você não vai conseguir manter constância. Não adianta, não consegue manter constância. E isso é muito comum aqui dentro da internet, que a pessoa quer fazer algo mirabolante. E é aquilo, gente. A gente lida com pessoas. Se você não entende com quem você está lidando aqui, com quais pessoas você está falando, eu falo com quem? Eu falo com homem, eu falo com mulher? Isso tudo tem que ser analisado. Não dá para ficar igual gado emocionado. Já vi falando isso, eu vi falando isso. Faça o básico bem feito, o mínimo com constância. Para de ser gado emocionado. Você não é especial. Eu vou dar na sua cara. Joga isso pro universo. Tudo isso são coisas, gente, que eu faço, que eu comecei a fazer lá atrás, no passado, e que me trouxeram resultado. O resultado que eu quero para minha vida. Eu tava escrevendo aqui agora no meu diário. A gente comete alguns erros em termos de visualizar as pessoas, né? Eu tô lendo um livro que é Psicologia Financeira. A psicologia financeira mesmo. Enfim, ele fala sobre a diferença da riqueza com a fortuna. A riqueza, normalmente, a gente consegue ver na vida da pessoa, né? Porque a gente tem o time de sucesso. Carro, casa, família de comercial de margarina, roupa, forma da pessoa falar. Então, a gente identifica isso e acha que a pessoa tá rica, tá? Mas isso não quer dizer que ela tenha uma fortuna. A fortuna a gente não vê. A fortuna é aquela parada que tu vai fazendo no calado, entendeu? No caladinho. E que ninguém vai ver. E que normalmente faz aí toda a diferença quando a pessoa fica mais velha, tá? É isso. Então, a riqueza é uma medida financeira mesmo. Financeira da vida que tu quer levar. Eu quero uma vida com um carro importado, com uma casona, caralhada 4. Essa vida me custa aí, sei lá, 50 mil reais por mês. Então, amigo, tu vai trabalhar pra cacete pra poder ter 50 mil pau pra você pagar a vida que você quer, que é a vida que tudo bem, não tem problema, tá? Isso não é um problema. Mas existem pessoas que preferem uma vida mais simples, uma vida mais essencial, que faça mais sentido. Eu sou esse tipo de gente. Eu não ligo pra muita coisa, mas sendo você uma pessoa que quer uma vida, né, muito fodástica, seja você uma pessoa que quer ter uma vida mais essencial, você precisa saber qual o valor dessa vida, qual o custo dessa vida. Se você não sabe qual o custo da sua vida, tu vai se fuder. Não tem outra palavra que eu possa substituir, tá?
Tu vai ficar vivendo no 1 a 1, no 1 a 1, no 1 a 1. Não vai fazer fortuna, tá? A fortuna, ela é relativa, tá? E não tem nada a ver com quanto você ganha por mês, tá? A fortuna, normalmente, ela está relacionada no que você investe por mês e entende no longo prazo. E que ninguém vai estar vendo, a não ser você mesmo. Então, assim, você pode ter um salário mínimo, tá? Se você tem uma vida que te cabe dentro desse valor e você entende que você lá, nem que seja R$ 5, você vai fazendo lá o teu depósito todo mês, bonitinho. Quanto mais você vai aumentando a tua receita, tu vai aumentando os teus investimentos. E aquela vida para você cabe, não tem por que ter pressa, gente. Eu vivo falando que se eu não morro e Jesus não volta, a vida fica muito longa. Tu vai querer correr para quê? Viva o hoje e construa o amanhã. Mas a gente tem que estar presente no hoje. Então, é importante, muito importante, a gente saber o custo da nossa vida. Minha vida custa R$ 10.000. E aí, eu vou fazer o quê? Porque a gente tem que trabalhar, né? Porque é assim que a gente capta recurso. Eu vou trabalhar na CLT? Eu vou empreender. Beleza, a partir do princípio de que você vai empreender, você precisa, é obrigatório estudar. É obrigatório você estudar. Sobre o quê? Sobre tudo que você precisa para crescer seu negócio. Seja falar, seja estar aqui na internet. É o que eu fui falando, existe técnica para tudo. Você só não aprendeu ainda, você só não buscou isso. O Paulo Vieira, tem coisas que eu gosto que ele faz e tem coisas que eu não gosto. Mas o Paulo Vieira fala uma coisa muito interessante. Eu só não tenho mais coisas, né? Ele fala, quando ele falou, eu falei em termos de dinheiro mesmo. Eu só não ganho mais dinheiro porque tenho conhecimento que eu ainda não sei, mas eu tô buscando. Então, assim, basicamente isso. Reflete na questão financeira, reflete sim. Só que eu tenho uma seguinte filosofia, tá? Isso é uma questão muito pessoal. Hoje eu tenho uma vida que eu gosto muito da minha vida. E do jeito que eu trabalho, eu gosto do meu trabalho. Do jeito que eu tenho vivido, é a vida que eu sempre sonhei pra mim quando eu era nova. Só que se eu começo a trabalhar demais, eu vou perder alguma coisa. Então, eu sempre analiso, assim, de quando em quando, qual a minha medida. Porque eu não tenho pressa. Eu trabalho no longo prazo, entende? Eu trabalho no longo prazo. Mas se eu começar a viajar na maionese e querer pegar todas as empresas de contabilidade, isso acontece muito, tá, gente? E aí, por quê? Porque o dinheiro vem, eu vou perder tempo de qualidade com os meus filhos, eu vou perder tempo de qualidade comigo, né? Um momento que eu gosto, eu vou perder isso aqui, que eu também gosto bastante. Então, a gente precisa analisar inicialmente quanto de dinheiro a gente precisa. E aí, depois que você sabe quanto de dinheiro você precisa na sua vida, você vai estar organizando para que você consiga trabalhar também no longo prazo e criar fortuna. Mas mesmo se você optar pela CLT ou se você optar pelo empreendedorismo, tem que estudar. Tem que estudar. Fulano tem uma enorme facilidade. Não, amigo, talvez sim, ele tenha uma facilidade. Mas toda facilidade que não é que não é lapidada é obsoleto. Você pode ter a maior facilidade de falar, mas se você não for estudar como que você deve falar com pessoas, com outros tipos de pessoas, cada público é diferente, né? Quando você vai falar para mulheres, de mulher para mulher é uma coisa. Quando você é mulher e você tem que falar com homens, é outra coisa. Quando você tem um público misto, é outra coisa também. Então, a gente precisa identificar qual é o nosso público, como que a gente fala. Aí, beleza, eu empreendo, mas eu preciso saber de gestão de tempo, porque eu preciso ter produtividade para poder trabalhar e não pirar e não surtar, tá? Então, assim, existem muitos conhecimentos que a gente não pode ignorar, tá? E também a questão de saúde, é uma coisa que eu falo bastante aqui. Se você não cuida da sua saúde, você não vai ser produtivo. Não tenta reinventar a porra da roda. Se tu come mal, não adianta, gente, não adianta. Não adianta. Sinto muito, eu sou a pessoa das realidades. Você quer comer mal? Entenda que você não vai ser produtivo. Tu quer ser sedentário? Bacana, o problema é seu. Mas entenda que você não vai ser produtivo.
que você vai ter que contratar pessoas para fazer aquilo que você não consegue fazer, porque a sua saúde está um cocô, ok? Então, assim, isso precisa de clareza e autoconsciência. Se eu não cuido da minha saúde, eu não vou ser produtivo. Se eu não estudo, o conhecimento não vai cair na minha cabeça. Não vai, amigo, não vai cair na sua cabeça. Se eu lido com pessoas da classe D e E, não adianta você querer ficar vomitando palavra difícil, porque a pessoa não vai entender, porra. Então você precisa estudar, você precisa identificar e precisa gostar de pessoas. Seja você que vai empreender, seja você que vai trabalhar na CLT, você vai lidar com pessoas. E você não é especial a ponto de achar que o conhecimento vai cair na sua cabeça, porque ele não vai, querido. Não, ele não vai. Sinto muito te informar isso, tá? E não ser muito bom na sua mente não vai ser o suficiente para te tornar uma pessoa produtiva. Então, o nosso corpo e a nossa mente, ela tem que, se conectar. Se a minha mente ela é muito boa e o meu corpo tá muito ruim, a minha mente não vai ser capaz de impulsionar meu corpo para fazer nada. Por quê? Porque eu tô passando mal, tô doente. É igual a minha voz. Eu tenho aqui várias coisas para falar, mas se a minha voz tá ruim, não adianta, não vai sair. Por quê? Porque eu tô sem voz, porra. Eu quero muito fazer não sei o quê, mas se você tá com uma ferritina baixa, tu não vai fazer. Por quê? Porque a tua ferritina tá baixa. Então, tem que linkar uma coisa com a outra. Tem que linkar uma coisa com a outra. Ai, Dani, isso dá muito trabalho. Sim, dá muito trabalho. Mas me fala uma coisa que tem resultado que não dê trabalho. A não ser que você tenha muito dinheiro, né? É herdeiro. Aí você nem precisa estar aqui, amigo. Porque eu não falo pra herdeiro. Eu falo pra gente comum. Falo pra gente igual a mim mesmo. Que veio lá da puta que pariu do Rio de Janeiro, lugar ruim pra cacete. E que tá tendo que, trabalhar muito, estudar muito. Pra poder ser alguém na vida. É isso. Pra poder chegar lá na velhice, sentar e contar muita história. Porque eu sou a pessoa das histórias, gente. E pra cada história eu tenho uma tatuagem. Pra quê? Pra que eu ficar velha lá, sente com os meus netos. E eu espero ter alguns netos. E contar as histórias. Nossa, olha, quando eu tinha tantos anos, eu me fudia assim, eu me fudia assado. Porque é isso, gente. A vida é uma eterna fudelância. Você se fode hoje, conquista amanhã. Se fode agora e depois você... Entendeu? É isso. E pra quê? Pra gente contar a história. E para que outras pessoas contem a nossa história também. E isso eu acho muito bacana. Se você conseguir, além de contar a sua própria história, tiver pessoas que contem a sua história, isso é muito legal. Tá? E eu espero que os meus filhos sejam as pessoas que vão contar a minha história. E a gente tem que aguentar o processo, tem que curtir o processo, tá? Tem que buscar ser resiliente, porque nessa vida, gente, é isso, sabe? Às vezes a gente fica... Eu sou educadora financeira, tá? Mas eu sou uma educadora financeira diferente, porque eu entendo como que a roda gira, como que a vida funciona. Hoje eu tenho 36 anos, amanhã eu vou ter 37. Isso aqui que eu tô fazendo com vocês hoje, ele não vai voltar. Então, assim, é uma bala, um tiro, uma morte. Pô, a gente só vai ter um domingo, dia 10 de julho de 2022, para viver e construir o dia 11 de julho de 2022. Viver o 11 de julho e construir o 12 de julho. E assim a gente entender o degrau da vida, tá? Identificar o que você precisa em termos técnicos de conhecimento, para que você também não sofra Gente, é uma coisa que eu falo muito com as minhas clientes, cara. Empreender é muito difícil. Então a gente precisa entender que é difícil, baixar a emoção. Eu vou tentar. Não, para de viver de tentativa. Ponha no papel, tenha clareza do que você quer para a sua vida, busque profissionais que vão encurtar o processo, porque o que acontece, gente? A Simone tá falando, estabelecer prioridades, Eu tenho prioridades aqui na minha vida, ponto primeiro de tudo, com certeza, né? Eu vou nem falar Deus, porque isso é o básico, é a minha saúde. Ai, Dani, a sua saúde não é dos seus filhos? Sim, é a minha saúde. Se eu não estiver saudável, eu não consigo tomar conta dos meus filhos, tá? Então, o ponto principal é a minha saúde. E eu tenho problema de saúde, eu tenho epilepsia, então eu vivo em controle, fato,
né? Eu tomo medicação todos os dias para poder manter a minha cabeça pleníssima. Então, eu sei que eu tenho um limite onde eu consigo ir, onde eu tento passar físico, tá, gente? Porque a epilepsia é um problema físico. Onde eu passo, me desgasto, eu vou passar mal, não tem pra onde fugir. Se eu passo mal, aqui é só eu e os meus filhos. Os meus filhos vão ficar com quem? Com ninguém, né? Então, esse limite, ele é importante a gente saber. Ah, mas eu vou tentar. Não, cara, para de viver de tentativa. Não, nada de tentativa. A Vanessa, eu tô sem óculos, tá, gente? Então, para ler é meio difícil. Já falei muito, vou tentar. Quando mudei minha mentalidade, tudo mudou. Exatamente. Esse negócio de tentativa, ele é muito... Assim, eu tenho analisado aqui, e estudado bastante, na parte de psicologia econômica, né? Que é a minha linha de especialidade. Beleza. Existem fatores emocionais, emoções, sentimentos que são muito perigosos. Muito mais do que o medo, que é o que a gente fala muito no empreendedorismo. Ah, o empreendedorismo dá muito medo. Ah, porque o medo é aquilo, né? Ou é fugir, ou é paralisar. Não deixa o medo te paralisar. Mas existem dois sentimentos muito mais problemáticos do que o medo. E eu tenho identificado isso em muitas pessoas que eu tenho atendido. E depois eu comecei a voltar toda a minha experiência com pessoas dentro da área contábil. Funcionários, enfim, vários tipos de pessoas que eu já lidei nesses quase 16 anos na área. Se chama senso de injustiça e frustração. A frustração no empreendedorismo, ela é quase assim, ó, anda junto. Porque muitas vezes a pessoa tem aquela expectativa futura, eu vou comprar um monte de roupa que eu vou vender para todo mundo, porque todo mundo gosta de mim, da roupa, porque todo mundo precisa. Aí compra aquele montão de roupa e não vende para praticamente ninguém. Por quê? Porque não soube vender, porque não sabe vender, não sabe se posicionar, não sabe um monte de coisa. E logo vem a frustração de ter tido essa expectativa. Gente, para empreender você tem que fazer análise de mercado, você tem que ser técnico. Para quê? Para que quando chegue a frustração e ela vai vir para todo mundo, você entenda como uma visão panorâmica. Aí você vai analisar e falar assim, aonde será que eu errei aqui? Foi na venda? Foi na captação de lead? Como que foi? Como que tá a minha taxa de conversão? São coisas que a gente precisa saber. Para quê? Para não achar que o problema é pessoal. Tudo com amor personalizado. Eu sempre tentei, pois uma coisa é certa. Se der certo ou errado, é seu. Eu acho que não entendi não, mas entendi. Essa semana eu fiquei isolada de Covid. Ai, meu Deus, a ansiedade me pegou. Ou seja, uma semana sem trabalhar direito. Essa semana já vou na nutróloga, pois preciso de saúde para dar conta. Então, gente, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu já fui uma pessoa muito gordinha, né? Já pesei mais de 90 quilos na minha vida, eu tinha uma saúde de merda. Na verdade, era tudo muito ruim. Enfim, quando eu mudei a minha alimentação, né? Fiz a questão do exercício físico, mudei a minha mentalidade em vários aspectos, mas não somente a mentalidade, gente. Tem que unir uma coisa com a outra. É exatamente o que a Simone tá falando, tá? Ainda mais com o Covid, né? Porque o Covid ele é bem cruel em termos de imunidade. Eu não sei o que é isso, porque eu não peguei, graças a meu bom Deus. Os meus filhos também não pegaram. Mas aqui, gente, ó, pra vocês terem uma noção, o meu suplemento vitamínico fica aqui na minha mesa do meu lado, tá? Eu tomo vitamina C direto assim. Eu pauso, tomo. Eu também tomo vitamina C através de couve batida com limão. Eu vivo falando isso aqui. Toma aí umas 2 semanas, depois você para e depois você vai fazendo isso de novo. Porque não reinventa a roda. Deus, ele foi tão maravilhoso que ele colocou coisas pra gente comer, pra gente poder ter vida, saúde, cacete. Aí a pessoa quer comer bolo de pote toda semana e achar que vai ser muito produtivo. Você não vai, amigo. Sinto muito, sinto te informar. Você não deve ter 200 mil anos que você não faz um exame de sangue. Aí você acha que o problema é que você está procrastinando. Não, amigo, talvez você simplesmente esteja com a tua saúde ferrada. Então vai cuidar da sua saúde,
para que você possa empreender. E se você já tem uma predisposição para algum problema de saúde, não fica esperando se fuder, não, tá? Não fica. Eu vou contar assim eu não gosto muito de falar algumas coisas, mas esse eu acho relevante. Né? A minha mãe faleceu de câncer, então na semana passada assim foi uma semana muito doida, muito doida, muito doida, muito doida, muito doida. E foi a semana toda, assim, o médico, né, falando comigo, olha, sua mãe vai falecer, não, câncer, enfim. E aí, no dia que ele falou que, né, minha mãe ia morrer, ele falou assim, olha só, o câncer, você tá se cuidando? Primeira coisa que ele me perguntou, você tá se cuidando? Faz exames? Como é que é a sua alimentação? Ele me colocou um terror emocional. Eu falei assim, não, doutor, graças a Deus, eu tenho uma saúde bem, assim, uma alimentação bem certinha, eu faço exercício físico. Mas ainda assim, faço exames preventivos. Esse ano eu já fiz exame, né? Então, pro ano que vem eu vou fazer de novo. Pois é. Existem fatores externos, porque, por exemplo, minha mãe era fumante, mas ainda assim não descarta a possibilidade de eu, por exemplo, ter câncer, porque é uma predisposição da minha família. Então, se eu já sei que a minha família tem predisposição pro câncer, eu não vou ficar fazendo merda, né, gente? Por quê? Porque eu vou achar o quê? Tentar. Ai, não, minha família tem predisposição pro câncer, eu vou ser fumante e vai dar tudo certo. Porra, não dá não, gente. Dá merda. Dá merda. Não reinventa a roda não que eu fico bravo. A Simone tá falando que o emocional afeta muito a saúde física. Tô rouca. Quer prova viva? Olha minha voz, gente, tá assim oscilando. Porque eu vim de muitos picos de estresse, né, com a questão da minha mãe, e a minha voz reflete, eu fico sem voz, não tô com a garganta inflamada, não nada disso, a minha voz, ela some, um troço horroroso. Ah, sim, é porque eu tô sem óculos, tá, Sheilane? Falei no sentido de expectativa, devemos ter certeza que quando empreendemos, se der certo ou errado, o resultado sempre será nosso. Então, terceirizar a responsabilidade é algo muito comum de hoje em dia. Ah, mas é porque o fulano não identificou que o meu produto era muito bom. Ah, porque ciclano fez de forma errada. Não, gente, a gente tem que ser autorresponsável. Eu fiz, não analisei o suficiente, não coloquei no papel, eu não tenho nada anotado. E então, gente, não vai ter resultado. É isso. Por isso devemos abraçar a nós mesmos e seguirmos firmes, pois tudo depende 100% de nós. Exatamente. Eu lido muito com mulheres, tá, gente? Principalmente, assim, né, mulheres que acabam sendo muito solo. Não é algo simples empreender. Mas a gente vai para o empreendedorismo por uma falta de oportunidade em termos de, por exemplo, eu vou sempre usar a minha realidade. Aqui são os meus filhos. Se eu trabalhasse como CLT com horário rígido, lascou, gente. Lascou. Como é que eu levo o menino pro médico? Como é que eu faço quando o menino passa mal e eu tenho que levar no pronto atendimento? Como é que eu faço quando tem coisa da escola que eu preciso estar em evento, festinha, dia das mães, esses troços tudo? Não dá. E aí eu faço o quê? A criança vai chorar, né? Eu vou aí para mim a parte mais problemática é a do médico. Que horas que eu vou levar no médico? Aí beleza, eu já fui de CLT, tá, gente? Ah, mas você pode pegar um atestado. Aí tu chega lá no teu patrão com a porra de um atestado, não é uma coisa assim tão simples, tá? E eu já ouvi de um CEO de uma empresa grande, inclusive, que eu trabalhava, ele virou na cara de todo mundo e falou assim, eu não contrato mais mulher, porque mulher engravida. E aí, a partir do momento que a mulher engravida e tem neném, aí o que eu mais recebo aqui é atestado. Porra, realidade, entendeu? Eu gosto de trabalhar na vida real, gente. Na vida real. Essa nutelagem de hoje em dia é pura ilusão. É pura ilusão. Você vê o povo aqui, olha, tem coisa que eu vejo aqui na sua internet, eu fico. Que povo iludido, gente. Né? Pessoas que postam aqueles carrão, compra esse curso que você vai ficar rico. Não vai, gente, cacete. A gente que é pobre tem que cair na real, entendeu? Vai pro longo prazo, faz o beabá, vai estudar, tá? Não tem outro jeito. Minha mãe falava muito isso, gente, acho que eu vou... minha mãe falava muito isso comigo, muito. Vai estudar,
vai estudar, vai estudar. Sim, vá estudar. Não reinventa a roda. Não, você não é especial a ponto de achar que qualquer coisa que você vai bater a cabeça aqui, porque eu estou inovando e que você vai conseguir vender, gente. Eu gosto sempre de, quando eu abro a câmera, de levar vocês de um ponto A para um ponto B, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês aqui? Tudo que a gente tenta inovar, eu vou dar a minha experiência em termos, por exemplo, de psicologia econômica. Não é um termo popular, tá? A psicologia econômica não é um termo popular, é um termo muito técnico até, e que muitas pessoas não fazem ideia do que é. Normalmente as pessoas se relacionam a psicologia econômica com a psicologia financeira, e não é. Lá atrás eu usava muito o termo psicologia financeira, porque a associação das pessoas na cabeça era mais fácil. Psicologia financeira é grana, tá? E depois eu mudei, por quê? Porque eu quero popularizar o termo psicologia econômica. Se você tem um produto ou um serviço que tem um termo técnico que você não pode traduzir, você vai ter que falar todo santo dia sobre aquilo. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Para que a pessoa que vai comprar de você tenha um nível de consciência maior daquilo que de fato você está vendendo. Não tente reinventar a roda. Existem termos que as pessoas não sabem e tudo bem, você vai educar essa pessoa a saber, entendeu? É uma questão de educação e que toda educação demanda tempo e repetição. É igual criança pequena. Tu pega lá teu filho, não sei, né? Quem é mãe vai entender bem do que eu tô falando. Tu fica ali repetindo, tu já fica de saco cheio de repetir as coisas com a criança. E ela ainda não entendeu, e você continua repetindo. É a mesma coisa quando você tem um produto ou um serviço que tem um termo muito técnico. Não se esqueça que a gente está no Brasil. A grande parcela da nossa sociedade é analfabeto funcional. O que é analfabetismo funcional? A pessoa sabe ler e escrever, mas ela não sabe interpretar. E ela não tem um banco de palavras grande. Então, o que é muito comum? Você fala, por exemplo... até a própria psicologia econômica, a pessoa faz assim, ó. Tá entendendo porra nenhuma que tu tá falando, amigo. Por quê? Porque ela nunca ouviu essa palavra, nunca ouviu esse termo. Então, se você não falar, identificar com quem você está falando e perceber que essa pessoa não é obrigada a saber daquilo que você está dizendo e você puder traduzir, o faça para que você consiga vender, tá? Porque senão tu vai ficar aqui viajando na maionese, achando que a pessoa tá entendendo e ela não está, porque você não aumentou o nível de consciência dela naquilo que você vende. Sou grata a Deus por ter colocado a Paty. A Paty Majone é uma maravilhosa, né? Na minha vida, pois ela me ajuda muito e me orienta. Somente após ela entrar na minha vida, deixei de ser solo. Então, pessoas, a gente precisa buscar pessoas. Pessoas agregam na vida de outras pessoas. E sim, sem pessoas a gente não consegue crescer, a gente não consegue... Gente, a gente não foi feito para ficar sozinho, entendeu? E eu gosto sempre de trabalhar e informar a questão da essência. A gente foi feito pelo mesmo Criador. E eu tô no Brasil. Aqui é nosso país, ele é majoritariamente cristão. Então a gente acredita no criacionismo, tá? Se você não crê nisso, bom, enfim, a gente tá desconexo. Aqui não é um lugar para você. Mas eu creio no criacionismo. Então a gente foi criado pela mesma pessoa, né? A gente foi criado por Deus e temos a mesma essência. A gente não tem como fugir disso, gente. Nós não fomos criados para ficar sozinhos. Então, pessoas agregam na vida de pessoas. Pessoas compram de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. E para isso você precisa entender e amar pessoas antes de tentar vender para elas, tá? Esses ganchos que eu tenho dado aqui em lives e até nas próprias postagens são coisas que eu aprendi, tá? Estudando, óbvio. Não tem outra forma. Conhecimento não cai na cabeça. A gente precisa ler e estudar. E isso tem que fazer parte do processo, de um processo que tem que te dar muito tesão, porque se tu não tem tesão, amigo, não adianta, não vai continuar. E isso a gente muda a nossa percepção. De você olhar e falar assim, talvez esteja desconfortável para você.
Mas lembre-se que existem desconfortos na vida que nos dão resultado positivo. E existem muitos prazeres na vida que fodem a nossa vida ao longo do tempo e ao longo prazo. E a coisa que eu mais escuto... Gente, eu adoro gente. Assim, eu gosto de categorizar aqui. Eu adoro pessoas. E uma coisa que eu gosto muito de pessoas é ouvir pessoas. De todos os tamanhos, tipos, classe social, cor. Pra mim não tem isso. Eu gosto de ouvir gente. Então, eu escuto pessoas pequenininhas, porque eu fiquei muitos anos dando aula na igreja para crianças, adolescente, mais velhos. Os mais velhos são os meus queridos. Eu adoro gente mais velha, porque eles sempre têm, assim, experiências incríveis. É história, né, que eu falei. Tem histórias incríveis que agregam muito na vida da gente. Só que existem aquelas pessoas mais velhas que te falam assim: não despreze isso, gente. Porque a pessoa já passou a carreira e ela tem para te agregar. Olha, eu fiz isso aqui na minha vida e eu estou tendo este resultado. Não faça isso na sua vida, porque o seu resultado vai ser igual ao meu. Não dá para fugir disso. Volto, a pessoa é fumante. Vou te dar o exemplo da minha mãe. Por anos. Beleza, aí ela parou. Ela poderia não ter um câncer? Poderia, mas a saúde nunca vai ser a mesma. Não adianta. Uma pessoa, eu já falei isso aqui na live anterior, uma mulher que não cuida da sua saúde e tenta empreender, é muito difícil, porque, querendo ou não, eu não gosto de usar competição, mas sim, né, a gente compete, isso tem que ser bacana, tranquilo, mas vamos supor, eu sou contadora, e tem muitos contadores homens. E eu disse na live anterior, nós temos instabilidade hormonal, os homens não têm. Eles têm uma força física maior, nós não. E tudo bem, isso é nossa natureza, a gente não vai querer brigar contra isso, a gente vai simplesmente buscar aí soluções, que é, por exemplo, alimentação, exercício físico, controle hormonal e por aí vai. E aí sim você consegue ter um nível de produtividade maior. Se fizer diferente disso, saiba que você não vai ter resultado. Isso precisa ser pesado, precisa ser nutelado? Não, gente. O que é o básico? Diminui aí a quantidade de carboidrato que tu come. Porque no fim, eu vou dizer como mulher, uma mulher que também já foi gordinha lá no passado, eu comia pra caralho, aí depois eu ficava, ai, por que eu comi tanto? Nossa, olha aí, eu ia pra frente do espelho, me sentindo a pior ser humano da face da terra, ai, porque tá canto aqui, ai, porque não sei o quê. Não, mas amanhã eu vou parar de comer. Aí eu chegava no escritório com 2 misto quente, ai meu Deus, e um copo duplo de chocolatado. Sou das realidades, tá, gente? Aí eu comia o quê? Bolo de pote, me entupia de bolo de pote. Aí no outro dia eu falava assim, ah, não. Amanhã eu vou descer pra caminhar. Aí o que eu fazia? Comprava outro bolo de pote. Tinha resultado? Claro que não. Óbvio que não ia ter resultado. Não ia. E tudo bem? Não, não tá tudo bem. A não ser que eu tenha consciência de que eu estou comendo aquilo e não vou ter resultado porque eu não quero. E é escolha, gente, escolha. E tudo bem, entendeu? A gente tem essa opção. Isso que é o mais maravilhoso da vida. A gente tem a opção de escolha. De ter uma vida boa e de ter uma vida de merda. Mas é vida de merda para quem? Para mim ou para você? Vou deixar essa pergunta hoje, tá? A sua vida, ela tem que caber para você. Porém, você precisa ter autorresponsabilidade e autoconsciência. Não, esta é a vida que eu quero pra mim. Eu digo isso da minha própria vida. A vida que eu tenho hoje é a vida que eu sempre quis. Isso é a minha medida daquilo que eu posso ou não fazer. Se eu trabalho muito, eu perco alguma coisa que eu não estou disposta a perder. Então, hoje eu trabalho no longo prazo. E não no agora. Porque o agora já me cabe. Eu já conquistei aquilo que eu queria. E agora eu posso ir mês a mês, semana a semana, de pouco a pouco, sem pressa, curtindo o hoje, os desafios do agora, e preparando para os desafios do amanhã, sempre num planejamento de pelo menos 5 anos. Sim, é um planejamento de, no mínimo, 5 anos,
porque eu vou lá, 2023 eu vou fazer isso, 2024 eu vou fazer aquilo, 2025 eu vou fazer aquilo, 2026 eu vou fazer aquilo outro. Ah, se você morrer antes, bom, eu fiz o que eu tinha que fazer. Se eu morrer, querido, fechar o olho aqui agora, eu vou acordar com Jesus lá na glória. E é isso. Fiz o que tinha que ser feito. Vivi o hoje, construí o amanhã. Mas se eu acordar amanhã, eu não vou estar com dívida de cartão de crédito. Sacou? E não vou estar olhando no espelho falando, eu comi demais. Não, gastei no cartão. Então fiquem ligados com esse detalhe, porque faz toda a diferença. E é isso, gente. Se eu puder contribuir aí para a vida de vocês. Até o próximo domingo que eu estiver sozinha, que aí eu ligo a câmera e falo alguma coisa, que eu sou dessas, né? Bate aqui os insights, eu abro a câmera agora e tenho falado. E eu tenho colocado também as lives no meu canal do YouTube, porque aí fica mais fácil depois da pessoa ver, assistir, só ouvir, porque aqui no Instagram já é mais difícil, tá bom? A live vai ficar salva. Um beijo, fica com Deus.